Bom dia, igreja. A graça e a paz de Jesus Cristo vos seja multiplicado. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Jonas, no seu parecer aqui desse capítulo de Lucas, capítulo 12, de 9 a 14, em qual dos dois no seu conceito, ele se encaixa? No publicano ou no fariseu? E você? E nós? Hoje, em qual desses dois você se encaixa? Você se julga um fariseu ou um publicano? Jonas, Deus o constituiu um grande homem, fez com que ele fosse um pregador do evangelho, da salvação naquele tempo. E aí Deus chamou ele para poder cumprir uma missão, pregar para a cidade de Nínive. Nós sabemos o que aconteceu. Ele tentou fugir, mas Deus continuou, tendo misericórdia tanto de Nínive, como também nos ajuda hoje a ver o quanto que o homem chega, aonde que o homem chega quando ele se acha, Quando aqui nós podemos ver o quanto que Jonas estava com o espírito amargurado. É possível hoje nós enchermos do conhecimento, sermos chamados por Deus para ser o pregador da sua palavra e termos o espírito amargurado? Com certeza. Um homem com espírito amargurado, ele vê as pessoas e ele acha que ele é certinho. Só ele que é certo, Jonas, só ele estava certo. Jonas, como homem certinho, achou que Nínive não merecia a misericórdia de Deus. Se você prestou bem atenção no texto lido, ele não gostou do plano, do que Deus fez. E Deus ele fala que Deus se arrependeu. Nós sabemos o que é esse arrependimento de Deus aqui. Deus ficou triste. Deus entristeceu com Nínive, com o pecado daquela nação. E Deus, então, pela sua rica misericórdia, envia o Jonas. E o Jonas, Deus trata com Jonas também a mesma coisa. Muitas vezes nós somos também assim. Muitas vezes nós agimos como Jonas também. Mas Deus, ele é muito mais
A misericórdia de Deus é imensurável e não cabe a nós, porque muitas vezes nós, no nosso conceito, como Jonas, achamos que muitas pessoas não merecem salvação, não merecem perdão. Ah, não, esse aí não merece perdão. Aí esse merece perdão. Mas o que Deus fez com Jonas então? Nós podemos ver que Jonas aqui, Deus fez com que ele pudesse enxergar esse espírito amargurado, porque Deus fez com que logo depois ele questiona Deus, falou assim, o Senhor pediu para que o povo se arrependesse, eu preguei, eles se arrependeram, eles se humilharam, colocaram pano de saco, eles pegaram a cinza e o pano de saco, que era a forma de arrependimento deles, e o Senhor perdoou. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, mas o que o Jonas estava querendo falar com isso? Que ele não, achou que aquele povo não merecia. E muitas vezes nós também fazemos isso, vocês sabiam disso? Às vezes nós fazemos isso. Só que aqui o que acontece com Jonas aqui é algo assim, muito, como se diz assim, existe uma diferença muito grande, porque ele não tinha misericórdia de Nínive, mas de uma planta que morreu, que Deus fez com que ele nascesse uma planta e ele agradou daquela planta. Aí Deus mata a planta e fala assim, Senhor, olha comigo aí, veja comigo. Olha que interessante, muitas vezes nós não somos assim. Verso 4. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Irmão, preste atenção, é razoável a sua ira com relação a algumas pessoas, algumas atitudes aqui na terra? De algumas pessoas? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou depois dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta. E essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho e a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E às vezes nós somos assim mesmo. Muitas pessoas têm misericórdia, chora por causa de um animal, mas não chora por causa de um ser humano. Perdoa para muitas pessoas, muitos de nós fazemos isso. Muitas vezes temos dó de algumas situações e não temos dó de outras. E nas nossas ações que nós fazemos, muitas vezes cometemos umas coisas como esse questionamento aqui de Jonas, da mesma forma que Jonas, na mesma intensidade. Se você levar você a raciocinar um ponto também interessante, quando você pega lá Hebreus 11, na galeria da fé, aí você pega aqui, tanto de homem que menciona ali, né? Jefté, Gideão, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó,
Aí cita lá grandes homens, né? Aí Elias, Enoque, aí você fala assim, Senhor, quem sou eu para chegar diante de um tamanho desses homens, tamanha fé desses homens? Você observou, você fala assim, você se coloca tão pequeno, você fala assim, Senhor, eu não consigo ser igual a esses homens, eu não consigo ser como Elias, eu não consigo ser como Enoque, que o Senhor tomou para si. Enoque agradou a Deus em tudo. Mas nós esquecemos de olhar também que existiu Davi, que foi tão fraco também, mas foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que pecou. Se o homem se trouxesse no teor dessa mensagem que você está ouvindo aqui agora, se dá um sucesso no Davi, para que nós pudéssemos olhar também com nossos olhos da fé que nós temos hoje, Davi seria apedrejado. Davi nem entraria pela porta ali, não deixaria Davi fazer trabalho aqui na igreja. É isso. O cara matou, assassinou um homem, tomou a mulher dele. Quanto que Davi é pecador, tanto que ele derramou sangue. E Pedro, então? Pedro também não entraria também. Pedro, você negou de meu mestre 3 vezes. E aí vai. Mas nós, muitas vezes, nós olhamos os homens como Abraão, Isaac, Jacó, Senhor. Então, quando nós olhamos, então, Jó, que é isso? Quando nós meditamos em Jó, falamos assim, Senhor, quem sou eu para chegar ao ponto de perder toda a minha riqueza, de perder todos os meus filhos e ainda ser fiel ao Senhor, não blasfemar? Mas nós esquecemos também que teve profetas também, como Oséias. Então nós vemos que chegamos à conclusão que o pecado do homem, nós ficamos hoje falando assim, pecadinho, pecadão, que não existe pecadinho, pecadão, mas nós estamos chegando à conclusão que o pecado, ele nos destitui, ele nos tira da presença de Deus. Qualquer pecado. Mas nós estamos chegando à conclusão que o pecado, ele traz consequências drásticas. E Deus tratou esse pecado de Jonas. E vai tratar o meu e o seu pecado também. Assim como Deus tratou o pecado de Pedro. Deus tratou o pecado de Davi. Então, a questão de Jonas aqui, dó de uma planta, mas com ódio do seu próximo. Em Lucas, capítulo 10, que vocês sabem isso comigo, Lucas 10, no capítulo 10, verso 12, diz assim, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Jesus enviou então esses 70 para poder pregar o evangelho, pregar as boas novas. E ele diz aqui que naquele dia, aquele que não ouvir a palavra do Senhor e aceitar, ele falou assim que no final o que vai acontecer? Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para Sodoma e Gomorra do que aquela cidade que estava sendo pregado a palavra de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus, mas o pecado aqui vai haver mais rigor para alguns e para outros menos rigor. Mas vai haver rigor. Vai haver. Mas Sodoma e Gomorra, nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Muitas vezes a gente fala assim, hoje essa vida nossa aqui, esse mundo nosso é igualzinho Sodoma e Gomorra. Mas hoje eu sou sobre a graça. E se hoje a pessoa não aceitar e não se arrepender dos seus pecados, vai ser pior que a Sodoma e Gomorra, porque lá não tinha ainda a graça. Dá para a gente entender que os pecados não são iguais e não são do mesmo tamanho.
mas em consequência aqui na terra eles são drásticos, são maiores. Vejamos a reação de Deus com relação a pecados. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, onde Salomão, na sua sabedoria que ele pediu a Deus, ele fala desses pecados, 7 pecados aqui, e que nós conhecemos muito bem. Verso 16: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então o Senhor, são 7 pecados, mas 6 pecados aborrece ele, mas tem um aqui que ele detesta. Mais rigor. Todos se afastam de Deus, esses pecados aqui. Mas esse pecado maior aqui, Deus falou assim, que ele tem o quê? Ele abomina. Qual que é? Verso 17. Olhos altivos, língua mentirosa, ele aborrece. Mãos que derramam sangue inocente, ele aborrece. Coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, ele aborrece. Testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda dos irmãos, ele abomina. Todos vão fazer a mesma coisa que Isaías 59, 2 fala. Nossos pecados e as vossas iniquidades nos separam, constrói um muro e nos separa de Deus. Mas que vai haver mais rigor para alguns pecados, sim. E aqui nós estamos vendo que, você pode falar que existe pecadinho, pecadão. Todos os pecados são pecados, vai nos afastar de Deus, mas que existem umas consequências maiores para alguns pecados, nós temos que ter essa convicção. Aqui, alguns aborrecem o Senhor, mas tem um aqui que ele detesta. E o que ele aborrece ao Senhor? Justamente são testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas dos irmãos. Quantas vezes você chega dentro da congregação, você fala, o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Tomar cuidado, né? Aí você fala assim, o outro vai te chamar a atenção, mas você fala, espera aí, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, mas serve só para mim? Para você não serve? Para nós não serve? O pecado contra o Espírito Santo é sem perdão. Você pecar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. E esse pecado contra o Espírito Santo é que coloca toda a nossa vida, uma vida espiritual que nós estamos construindo, essa vida que nós estamos construindo cada dia aqui, vencendo, rompendo em fé, nos coloca em culpa diante de Deus e nós não temos mais salvação. É rejeitar o amor de Deus. O pecado contra o Espírito Santo é pecar e não aceitar mais a palavra de Deus, não ter mais humildade, o coração para aceitar o que me tira da presença de Deus. Esse é um pecado, e que quando eu não ouço o amor da verdade que Deus usa através da pregação, através da palavra, quando nós rejeitamos Deus. Tiago 2,10 fala, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Nós estávamos falando sobre lei hoje. Isso também prevalece para a lei. Mas muitas pessoas querem que você pegue a lei, então, se você cumprir só um, quer cumprir só um e os outros. Todo ser humano, todos nós aqui, nós pecamos constantemente. Mas não deve ser deliberadamente. Nós não podemos continuar pecando deliberadamente. Nós temos que fugir do pecado. Nós temos que buscar a santidade. Como a palavra de Deus nos fala em Romanos 3,23. Todo mundo sabe, né? De cor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, mas não podemos pecar deliberadamente. E nós carecemos da glória de Deus. Aqui, o Jonas, Nínive, carecia da glória de Deus. Mas, segundo Jonas, não. Segundo nós, em muitas situações,
de muitos irmãos que às vezes fazem algumas coisas? Também não. A pior consequência do pecado é a morte física e a morte espiritual, que é aquele pecado que leva a pessoa ao suicídio. Muitas vezes você chega num lugar que a gente tem visto, aconteceu recentemente isso. Essa semana aconteceu de um pastor de uma denominação morrer, e quando a mídia chegou diante do mentor dele, do chefe dele, o que ele falou? O chefe dele falou: tem nada a ver com ele, tô nem aí para ele. E a mídia estampou de todo tamanho lá, né? Ele suicidou lá, ó. O pastor da sua igreja se suicidou lá. O que eu tenho com isso? Mas se você pensar bem, ele não está errado, não. O que tinha a ver? A pessoa que cometeu suicídio, mas a vida, mexer com a vida espiritual, trabalhar com a igreja, trabalhar com irmãos, com problemas, realmente toda pessoa que trabalha com alma absorve os problemas, e realmente tem acontecido muito na igreja isso. Pessoas, irmãos nossos, né, estão ficando doentes, porque absorve, muitas vezes não consegue tratar, fica doente e morre. Mas não quer dizer que um lá é culpado porque aquela pessoa morreu, porque ela trabalha com aquela igreja, né? Então, nesse sentido, da forma que ele respondeu, realmente foi grosso. Mas se você for olhar os olhos, nós fazemos de tudo para que as pessoas não tem como ser todo mundo trabalhar da mesma forma e tratar situações psíquicas, tratar coração e depois não ser consumido também por aquilo. Quem ama sofre, né? A pessoa que está à frente de uma congregação sofre muito porque ela absorve muitas coisas. Então, a pior consequência de si mesmo é o suicídio. Mas se você pensar bem, a pessoa suicidou. Mas com relação ao que Jesus fala sobre aquele que suicidou, nós conhecemos. Quem que suicidou dos 12? Judas. E é interessante, já parou a pensar, quando Jesus proferiu com relação a Judas, sobre o suicídio de Judas, muito interessante. Abra só a Bíblia comigo. Em João capítulo 19, esse ponto que Jesus coloca aqui, dentro dessa mensagem que você está ouvindo hoje, ela ajuda muito. Porque qual o pecado de Judas? Né? Ele foi uma pessoa que estava com a bolsa, mas ele amava mais o dinheiro do que Jesus. Ele amou mais as trevas, né? Ele amou mais o pecado, e em vez ele pedir perdão, ele continuou no pecado. Mas o pecado dele levou ele ao quê? Ao suicídio. Mas olha que Jesus olha essa forma de pecado de Judas. João 19, 11 diz assim, no contexto aqui que Jesus está fazendo, Jesus então, ele está falando aqui de nenhuma autoridade, né? Então, evidentemente que ele está fazendo uma alusão aqui a Caifás. E também dizendo que todo pecado, incluindo até o Pilatos. Então ele está tratando aqui Caifás, Pilatos, ele está tratando aqui o STF aqui daquela época. Mas aqui, o que ele está querendo dizer com relação, ele fazendo essa alusão ao Caifás? Ele usa Judas. Então no verso aí ele fala, respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Ponto e vírgula. Por isso, vírgula, quem me entregou, a ti maior pecado tem. Então, Judas que entregou Jesus, ele tinha um pecado grande, né? Tinha um pecado maior. Interessante, né? Jesus falando dessas questões. É porque Jesus vai falar assim com você, comigo. Por que você olha a trave, olha o cisco no olho do teu irmão, mas não observa a trave que está dentro do seu... Eu não sou assim? Você não é assim?
Nós vamos ser hipócritas. Nós somos assim. Nós temos que tomar cuidado para não sermos assim. Jesus está nos ensinando a não sermos hipócritas. O que Jonas fez? Jonas olhou para Nínive e achou que o pecado de Nínive era maior do que o dele e falou assim, não, eles não merecem, não. Mas Jonas então não merecia, o pano de saco era só para Nínive, para ele não serve. A cinza e o pano de saco não serve para Jonas, não serve para você, não serve para mim. O arrependimento serve para todos, irmãos. Cabe para todos nós. Alguns pecados possuem implicações mais sérias do que outros. Mas, às vezes a gente olha assim, uma pessoa estrupou uma criança. Nossa, estrupou uma criança. Desculpa, por exemplo, né? Pesado, né? Aí ele roubou. Então, pecadinho, pecadão. Contou uma mentira. Para Deus, está afastado. Mas as consequências de uma pessoa que estrupou é maior do que um que roubou. Dois ladrões, dois casos estão presos, estão na mesma cadeia, dois homens recentes. Um matou um gari. O outro matou a mãe. Os dois estão na cadeia, sentados lá, conversando. Aí o outro fala assim, cara, você matou um gari? Você matou um cara trabalhador, um cara pobre, um cara que, coitado dele, estava lá sustentando sua família, lutando, e um emprego digno. Mas você matou sua mãe. Você também matou sua mãe que progenitora, sua mãe que criou você, sua mãe que se esforçou, sua mãe que fez tudo e te deu tudo no melhor, e você agora mata sua mãe? Interessante, né, irmãos? Cada um julgando, olhando o outro, mas esquecendo de si. Muitas vezes, nós falamos, internamos a nossa mãe depois que ela criou a gente. Muito triste isso, mas nós também não estamos em condição de ficar se colocando como juiz em várias situações. Nós temos que amar a todos. Lembra da mensagem que nós ouvimos, dos dois que foram crucificados do lado de Cristo? Todos os dois tinham a mesma chance. Tanto aquele que está fazendo o que está fazendo o outro tem a mesma chance. Essa afirmação que todo pecado é igual provoca nas pessoas um desprezo enorme. Colocar no lugar de cada um. Jesus, ele não fez assim. Jesus, quando chegou naquela mulher que foi adúltera, levado para ele, Jesus olhou para quem? Para todos. Jesus deu chance para todas. Tanto a mulher que estava sendo levada para apedrejar, como também aqueles que estavam apedrejando. Jesus, então, ama a todos, mas não ama o pecado. Deus também é a mesma coisa. Deus ama todos, mas não ama o pecado. É o que o nosso irmão Luiz sempre orou, né? Que nós, irmãos, possamos pensar sobre isso, sabe? É muito sério no século que nós estamos vivendo, e devemos saber que Deus vai tratar com mais rigor alguns pecados. E que nós possamos procurar fugir deles, fugir de todo tipo de pecado. Todos os pecados na face de Deus, como Isaías 59:2 fala. Mas alguns, no entanto, nos distanciam mais. Existem alguns pecados que vai nos distanciando da salvação. Vamos ficando mais longe. E que nós devemos orar e não sermos como Jonas, mas procurar deixar que Deus faça o trabalho, como ele fez com o povo de Nínive. Que Deus nos abençoe.